Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso 5º episódio do Paula no Canadá Cast. Tô muito animada, hein, Arlan? Estamos fazendo filhinha já, hein? Estamos já no 5º episódio. Para você que não me conhece, meu nome é Paula Afonso, mais conhecida como Paula no Canadá. E o intuito deste podcast é trazer histórias reais de brasileiros que moram no Canadá. O episódio de hoje está sensacional, mas antes eu quero dar algumas informações para você que sonha em estudar e morar aqui no Canadá, tá? Lá no meu Instagram, Paula no Canadá, tem o link de consultoria educacional. Então, você que planeja vir para o Canadá estudar, fazer uma pós-graduação, uma graduação, enfim, um intercâmbio, trazer sua família para que seus filhos estudem gratuitamente, seu cônjuge poder trabalhar, vai lá no meu Instagram, tem um link lá para você agendar sua consultoria educacional personalizada, tá? Eu vou conversar com você, trilhar o projeto, montar seu plano para que o Plano Canadá de você, seu plano da sua família, dê certo. E o episódio de hoje, o tema tá bem interessante. É o seguinte: faxina no Canadá dá dinheiro? Será que dá dinheiro, Arlan? Eu acho que dá, viu? Você acha que dá? Acho que dá. E a gente vai ver isso agora com a nossa entrevistada. E antes, claro, eu quero apresentar você que não me conhece, meu co-host, José Arlan. Say hello to Brazil. Hi, Brasil! E hoje minha entrevistada é a Simone Martins, tá? Vou ler aqui o histórico dela para vocês entenderem, né? A gente conhecer um pouquinho a história dela E a mudança, antes do né? Canadá, né? Simone Martins é formada em administração pela atual Unibra, tá? Tem MBA em controladoria e finanças, trabalhava no financeiro da Sococo, já reside no Canadá há mais de 3 anos com o filho dela, Ian. Obrigada, Simone, pela participação. De nada. Eu já conversava com a Simone antes da Simone vir para o Canadá. No meu Instagram, lá no direct, a gente trocava figurinhas. E a gente morava super perto lá em Recife, né? Sem saber, Sem né, saber, Simone? sem se conhecer. Tinha que se encontrar aqui mesmo. Tinha que ser aqui, né? É. E aí Simone vai falar um pouquinho a respeito dessa transição de carreira, né? Que foi, assim, realmente uma transição bem drástica. Né, Arlan? Exato. E agradecendo mais uma vez a Simone aqui. Vamos começar. Vamos lá. Fala um pouquinho, Simone, dessa sua experiência. O que é que você fazia lá em Recife, no Brasil? Parece que você viajou também a trabalho. Conta aí um pouquinho dessa tua experiência. Eu me formei cedo, né? Me formei em administração, fiz o meu MBA já depois, anos depois. E já depois do MBA que eu comecei a trabalhar realmente na minha área, que era a área financeira, que foi a área que eu trabalhei antes de vir morar aqui no Canadá. Então, realmente, o choque foi bem grande, porque eu era aquela pessoa que trabalhava ali, né? Sentada, segunda a sexta, 7 da manhã, às 5 da tarde, folga todo final de semana, computador. E aí, a minha experiência no Brasil era mais essa, assim, eu era uma trabalhadora de escritório. E você, enfim, você estava satisfeita com sua profissão? Assim, você gostava do que você fazia? Na Gostava, época? eu gostava. E eu ainda gosto, assim, eu gosto dessa área financeira. E foi o que me trouxe até aqui, né? Foi lá, foi aprendendo lá, porque tem coisas que a gente aprende no escritório que a gente traz para a Leva vida pra vida real. E com certeza. Apesar de serem áreas totalmente diferentes, né? E uma das coisas bem importantes, assim, para quem planeja vir para o Canadá, né, Simone? É o aspecto financeiro. Então, você dominar esse tema, eu diria que é muito importante para você saber, enfim, lidar com as finanças aqui em outro país, porque há uma série de desafios, né? É. Às vezes o dinheiro sai mais do que o esperado, às vezes você monta, mais que você monte 1 milhão de planilhas para ter que ter Não, e a gente situações. chegou junto com a pandemia, né? Então, assim, o dólar mudou muito, o nosso planejamento mudou muito. A única coisa que não mudou é porque desde o Brasil eu sabia que eu ia chegar aqui e eu ia ser cleaner. Então, realmente, foi uma coisa que eu, né, programei de antes, assim. Mas estava contando com isso. E, honestamente, com tudo que aconteceu, assim, nesses anos, foi o fato de eu ter isso já na mente, assim, muito certo, muito... Fez com que a pandemia, o impacto da pandemia no que eu queria trabalhar não fosse tão grande. E ninguém esperava, né? É. Ninguém esperava. Me fala um pouquinho, Simone, assim, tá, você, enfim, estava no Brasil com a carreira estável. Como foi, assim, a sua pesquisa a respeito do Canadá? Como o Canadá chegou a você? Na verdade, eu não falava inglês, eu achava, a gente sempre acha que fala inglês, né? Mas aí quando a gente chega aqui, a gente vê que é bem diferente. Então, essa questão de ser cleaner, confesso que foi mais uma opção pelo dinheiro.
pelo pagamento ser uma hora bem remunerada e o fato de não precisar ter o inglês fluente, que era uma coisa que eu não tinha. Entendi. Então, eu comecei a pesquisar nesse sentido, de empregos que fossem me remunerar de uma forma boa, porque eu sou a pessoa que vim para trabalhar e que não precisasse do inglês fluente mesmo para exercer a função. E aí eu me dedicar, assim, com essa questão de ser cleaner. E como... Super interessante, né, Erlan? Não, só, desculpa te interromper. Super interessante isso para as pessoas que estão planejando vir para o Canadá. Então, se você que tá, né, Simone, você que está planejando, eu não tenho inglês ainda fluente, tenho aquele inglês aí, saindo do básico para o intermediário. Quais as profissões, o que é que eu posso fazer que dá dinheiro e que eu posso trabalhar no Canadá? Eu acho que já seria, tipo, uma tarefa de casa super importante para as pessoas começarem a fazer. Porque não adianta nada você pensar, eu quero trabalhar com tal coisa, tá? Mas o teu inglês vai ser bom o suficiente para exercer isso? Ou então, no meu caso, eu foquei no dinheiro, eu não foquei no inglês, eu foquei no que eu precisava. E eu precisava de ter dinheiro para colocar o meu plano para frente, para manter o planejamento. Então, foi nesse sentido, assim, olhando o que é que eu podia fazer, como, o que é que precisa, e aí, cleaner. A pergunta ia ser exatamente essa, porque você falou que estava com a vida financeira sossegada, vamos dizer assim, estável. O inglês era o inglês que todo mundo acha que sabe, mas vai pedir um McDonald's e ela responde, tu não sabe o que faz, foi o meu caso. E surge a ideia de vir para o Canadá. Nessa ideia, você já até contou um pouquinho. Tô trabalhando, tô bem, tô estável na profissão, mas tá faltando alguma coisa. Onde é que foi esse start de dizer, eu quero ir para o Canadá com meu pouco inglês, e nessa hora que você estava fazendo efetivamente esse planejamento, foi que surgiu o momento de dizer assim, vou querer faxina, exatamente pelo meu pouco de inglês e pela possibilidade de ganhar um pouco de dinheiro, né? Um pouco mais de dinheiro. Mas quando foi esse start realmente? Como você descobriu a faxina? Assim, como você descobriu que fazer faxina no Canadá podia me dar dinheiro? Assim, como... Porque, por exemplo, vou te dar um exemplo, tá? Quando eu tava pesquisando a respeito do Canadá, tipo, eu descobri o Canadá por acaso. Então, foi olhando no meu Instagram, eu vi o amigo de Arlan, Eduardo, que até vai vir aqui pro podcast da gente. E aí eu vi e deu start, deu aquele clique em mim pra eu começar... Cara, ele tá no Canadá. Ele tinha uma carreira estável no Brasil, tá? O que ele tá fazendo? E comecei a pesquisar. Qual foi o seu start pra fazer? Cara, faxina pode ser que seja a opção. Como é que deu esse clique em você? Foi um processo, na verdade. Mas, assim, o motivo que me impulsionou a querer sair do Brasil, não vir para o Canadá, mas sair do Brasil, foi o meu filho, foi Ian. O Brasil estava numa situação, e ainda está, né, de violência muito grande, e a gente estava querendo que Ian tivesse um futuro mais seguro. Então, Ian foi o que moveu, assim, eu não estava me sentindo segura com o meu filho lá. E a gente não vinha para Portugal, para o Brasil, a gente ia para Portugal para tentar essa coisa da segurança justamente por causa do idioma. Entendi. Então, a gente ia para Portugal pela facilidade do fácil. idioma. Muita gente pensa isso como opção, né? Isso. Eu não tenho inglês, vou para Portugal. Então, e aí, já olhando sobre Portugal, uma pessoa da família falou, já olhou o Canadá? E aí, quando fomos olhar o Canadá, a gente se apaixonou, assim, né? A ideia de vir para o Canadá qualidade de foi vida, muito... né? E o futuro para Ian. E a questão de ser cleaner é tão simples como parece, porque foi exatamente assim no Google. Profissões que não precisam de inglês. É bem assim, Google. Caramba, gente, usem o Google. Usem o Google. E parece tão óbvio, né? Muitas vezes, quando eu abro a caixinha de perguntas no meu Instagram, Simone, o pessoal pergunta lá coisa. Cara, eu não sei sobre tudo. Tipo, é impossível a gente saber tudo. Por exemplo, hoje mesmo o Google sabe de tudo. Eu respondi uma pergunta que perguntaram assim, Paula, eu tô indo pra Toronto e eu não sei a taxa de homicídio de Toronto. Cara, a pessoa tá com passagem aérea comprada, com um college parcialmente pago, e ele tem uma dúvida que ele não tirou. Ele veio no meu Instagram e perguntou. Em 20 segundos a gente resolveu. Em 20 segundos eu, Arlan, vamos ver a taxa de homicídio de Toronto. A gente pegou, abriu o Google, Simone olhou lá, foi 70, 71? 70. Ele não dá só de Toronto, mas ele dá de todas as grandes cidades do Canadá. Aí a gente viu de Toronto, viu de Winnipeg, e assim, site da polícia, site do governo e tal. Em 15 segundos a gente conseguiu ver a informação que a gente queria. E aí eu peguei no direct e respondi, olha, a taxa de homicídio de Toronto, olha a população de Toronto. E ter 70 homicídios
no ano, na maior cidade do Canadá. E o cara, é baixíssimo, É baixíssimo. né? E é como você disse, cara, eu botei lá... Eu botei no Google, eu nem me lembro as outras. Mas cleaner era uma coisa assim, eu já sabia fazer, né? Eu já sabia como limpar, modéstia à parte, limpo muito bem. Então eu já sabia limpar, já sabia fazer as coisas, e aí eu olhei e digo, é essa. E aí eu fui vendo vídeos no YouTube, né? De pessoas que faziam faxina, e assim, não especificamente no Canadá. Mas eu lembro muito, assim, da cena. Eu tava vendo um vídeo de uma pessoa que tava ensinando a fazer faxina e que queria aquilo como um extra. E aí eu pensei, pô, ela tá fazendo como um extra e ela já ganha isso daí como um extra. Por que eu não posso fazer como a principal fonte de renda e ganhar 6 vezes mais do que ela? Foi uma conta muito fácil na minha cabeça. E nessa hora também procurou como é que fazia, mas também como era a faixa salarial, né? Isso, e assim, como era a faxina em si aqui, né? Porque obviamente, né? É bem... O tipo de piso, os produtos, tudo. E você tocou em outro ponto importante também, como a gente falou do Google, né? Que você colocou lá, profissões que não precisam de inglês. Simples. Você que já sabe, que muita gente já sabe no que quer trabalhar. Tipo, você estava pesquisando, você não sabia o que queria trabalhar no Canadá, né? E aí você botou lá e viu a faxina como opção. Mas tem muita gente que já sabe o que quer trabalhar. Assim, que nem precisa fazer essa pesquisa. Por exemplo, caso você quisesse continuar trabalhando com administração, com finanças, você tem como na internet hoje... Você pesquisar tudo que você precisa. Você pesquisar faixa salarial, requisitos para atuar nas profissões. Então, você que está no Brasil... Ou a quem procurar. Ou a quem procurar. Então, eu já dou uma dica aqui. Tem o site aqui no Canadá, Indeed, super famoso para você procurar emprego, Indeed.ca. O LinkedIn, canadense ama LinkedIn, gente. Vai lá, cria o perfil no LinkedIn. E o Job Bank. Então, o Job Bank lá tem todos os requisitos. Muita gente pergunta, Paulo, eu sou psicólogo, eu sou... enfim, dentista, só aquele, como é que eu faço? Se você for no Job Bank, se você colocar lá, você pesquisar, você vai encontrar tudo que precisa, né? Exato. Vou voltar aqui ao foco da gente. Como você disse, você tinha aquela experiência de trabalhar em casa, ajudar fazendo essas coisas todas, e você já sabia, né? Você já tinha mais ou menos... ia aprender através do Google como é que fazia faxina aqui no Canadá. Mas é que tá a história. Tô chegando, é diferente. Vou brigar para entrar nesse nicho, que já tem muita gente também. Muita gente de fora também, que pensava como você. E conta a sua história aí. Como é que você fez? Chegou aqui, e agora? Arruma um emprego? Porque você tinha os pré-requisitos. Você tinha assim, você fez a sua pesquisa... Você sabia tudo na teoria, né? Você tinha tudo na teoria. Você sabia os produtos, sabia o que utilizar. E não era conhecida, né? E não era conhecida. Como é que então você chegou do zero. Mercado, Exatamente, você chegou do zero. E furar essa bolha aí, como é que foi? Como foi furar a bolha e entrar no mercado de faxina em London? Isso daí também começou no Brasil, porque eu pensei, faxineiro tem em todo lugar, né? Todo mundo tem faxineiro, mas ninguém tem Simone sendo faxineira. Então, eu fui pesquisar o que eu podia fazer diferente para poder entrar aqui, porque eu ia estar num país diferente, num idioma diferente, onde já tinham outras pessoas. Então, além de pesquisar, quando eu descobri, não, cleaner, ok. O que é que o cleaner faz no Canadá? Então, o que é que um cleaner... Eu não achei na específico no Canadá, mas eu achei na América do Norte. Então, assim, eu vi o quanto era diferente a faxina. Então... a minha ideia inicial para quebrar a bolha, para entrar no mercado, foi ser diferente, foi fazer o que as pessoas não fazem, né? E aí eu fui realmente me aprofundando em ver como era a faxina, o que é que fazia. E aí na teoria tudo lindo, não, vou fazer assim, vou levar isso, vou usar aquilo. Eu não vou falar o que é que eu faço, mas aí... Não pode contar o segredo, não posso contar. Mas aí fui vendo isso, mas aí cheguei aqui e travei. Porque eu cheguei junto com a pandemia, como eu falei, né? Então, assim, as pessoas não queriam uma pessoa de fora. Desconhecida. Não sabe o que tá levando o vírus, digamos assim, né? Então, era uma coisa que eu tinha ainda que vencer mais essa barreira. E não foi fácil, porque eu não cheguei aqui já trabalhando. Porque eu queria sentir primeiro o inglês. Porque por mais que não precise de inglês, você precisa saber. O mínimo, né? Como é que se chama uma vassoura o mínimo, em inglês? Se a pessoa disser, pega ali pra mim o rodo, como é que se chama rodo em inglês? Então, outra coisa, eu fui pesquisar
vocabulário de faxina, que é uma coisa que as pessoas não fazem, não pesquisam vocabulário de nada. Então, se eu não sei falar inglês, mas eu tenho que saber o básico. Então, eu fui ver como é que falava, vassoura, rodo, paninho, o produto, limpa a janela, limpa a escada, lençol, enfim, coisas de casa, E aí né? foi quando eu decidi que eu tinha que saber como era na prática. Eu comecei a pesquisar para ser faxineira em estabelecimentos. Porque aí eu ia ter noção do que me esperava, até do nível de sujeira que eu ia limpar, no nível de tudo. Uhum. E aí foi quando Então, apareceu... a priori, você veio para começar como empregada de uma empresa, vamos dizer assim. Isso para poder fazer uma cartela de cliente, eu não sei, mas não especificamente eu pensei numa empresa, mas eu não queria começar por mim mesma, assim, eu queria ter o mínimo de experiência. Uhum. E foi aí que apareceu a vaga para fazer limpeza no supermercado, que é o supermercado que eu trabalho até hoje. E aí comecei lá, limpando lá, e aí fui vendo como é que fazia, qual era a linguagem, a conversação da limpeza, do que é que... parece besteira, mas não é. Não é besteira. Como ele trabalha na construção. Às vezes ele me testa, Simone, ele passa assim, como é esse inglês? Aí eu sei o que é esse inglês. Porque assim, se você não utiliza, você não usa, como é que você sabe o termo técnico? Isso. Você precisa estar dentro da área para você até entender a necessidade de saber daquele termo específico que você precisaria. Uhum. E eu acho que também outra coisa que pode te favorecer também no supermercado já era uma referência. Se alguém te perguntasse, já que você era nova em London, qual é a sua experiência de faxina? Não, eu trabalho com limpeza no supermercado X. Isso é uma grande referência, realmente, né? Então foi isso, foi assim que eu quebrei, né, essa coisa. Foi fazendo, foi pesquisando, estando bem informada, indo atrás de... Eu não fiquei esperando. Eu fui lá e eu pesquisei, né? Eu fiz a minha parte para que desse certo aquilo que eu tinha planejado. Lógico que não sai exatamente como a gente planeja. Principalmente com a pandemia, ninguém previa a pandemia. Ninguém previa. Então, outra coisa mas me continua. Mas por eu quero falar demais. Que por um lado foi bom, porque a pandemia não fechou o que precisava, principalmente para ela. Pois porque ela trabalhava no supermercado e era essencial. Exatamente. A gente viu várias empresas aí fecharam. Exatamente. E a alimentação, o supermercado era essencial. Então, para ela foi uma maravilha, né? Entendi. Abriu portas numa época que não estava abrindo portas. Eu tô indo lá. A pessoa até que fazia a minha faxina ficou com medo, porque aqui realmente foi uma loucura aqui. Acho que no mundo todo, claro, né? Uhum. Mas disse, e agora? E talvez nesse boca a boca lá dentro do supermercado, aí vai surgindo a tua primeira cliente, segunda cliente. Então, conta pra gente aí como é que foi esse paralelo. Fazendo a faxina... Já tô lhe cortando, né? Eu só queria falar uma coisa, que Simone falou uma coisa tão importante, que eu acho que a gente deve frisar, que deve ficar de recado para as pessoas. Você disse o seguinte... tem 1 milhão de faxineiras. Mas eu sou a Simone. Tipo, o meu trabalho eu vou fazer o melhor possível. E se todos os profissionais, Simone, tivessem a mesma mentalidade... Eu dou esse conselho para meus filhos, para Bim e Carol. Eu digo assim, olha, se você fizer o que todo mundo faz, você vai ter um resultado igual a todo mundo. Meus pais diziam, meu filho, faça tudo o que você fizer na vida, faça bem feito. Porque pode dar errado, mas você tentou fazer o seu melhor, tentou dar o seu melhor. Então... E outra vez que eu trabalho, às vezes tem dias que eu trabalho 9, 10 horas, enfim, por dia. Tem dias que eu trabalho 12 horas. E aí eu penso e tô cansada, meu Deus, porque eu tô trabalhando tanto? Se eu quero um resultado diferente, eu tenho que ir além. Você tem que ir além. Então, assim... Você quer ser diferente, você tem que ser o diferente. E eu acho que eu sempre vi isso em você, desde que eu te conheci, então acho que por isso que a gente também se identificou e se tornou amiga. Foi nesse fato, assim, que eu sempre vi essa garra, assim, essa força... no teu olhar, dizendo, não, se é pra ser a melhor, tipo, eu vou ser a melhor. Então, você que quer vir pro Canadá, independente da profissão, não queira ser igual a aquela pessoa que tá fazendo aquela atividade. Como o Marlon falou, faça bem feito. Queira ser, tipo a Simone da faxina. Queira ser a Paula, consultora educacional. Queira ser o Arlan pedreiro, né? De você ser conhecida não por ser uma faxineira, não, Simone. É porque quando você vai fazer qualquer coisa que você se preocupa com a concorrência, você precisa de um concorrente, né? E quando você foca em você, você não precisa de um concorrente, você tá fazendo o seu. Por que aquela pessoa vai me escolher? Porque eu sempre pensei a partir do princípio que eu sei limpar. Ou então, eu sei fazer qualquer coisa. Por que eu vou contratar outra pessoa para fazer o que eu sei fazer? Então, aquela pessoa ela tem que fazer melhor do que eu.
Com certeza. Entendeu? Então, para fazer a faxina normal, a faxina que não vai limpar o rodapé da casa do cliente, eu mesma limpo. Eu mesma faço. Com certeza. Então, eu eu queria que as pessoas dissessem, não, eu quero fazer uma faxina na minha casa, a pessoa pensasse em mim. Se eu quero fazer uma limpeza, vai ser Simone. Porque o serviço de Simone é diferente. Então, isso faz muito... E mesmo que você nem acredite que você é o melhor naquilo que você faz ainda, mas você tá trilhando para chegar lá. Então, sempre fazer a mais e sempre pensar se você fosse o cliente, né? Eu assim, se eu estivesse escutando esse podcast agora, Alan, eu iria fazer 2 notes já, 2 resumos, que eu, quando planejava vir para o Canadá, eu ficava anotando. E eu acho que a primeira dica seria pesquise, use o Google. Dica número 1. E dica número 2 seria faça o seu melhor. Dê o seu melhor. Mesmo que você não seja ainda o melhor, mas esteja na trilha, esteja na escada. Fake it till you make it. Eu acho que ela vai falar isso mais pra frente. Não é que o canadense seja sujo, não, viu? Mas é que nós somos detalhistas mesmo no que a gente faz. Nós somos bons no que nós fazemos aqui. Não, e principalmente em limpeza, né? Exatamente. Em limpeza. Tem essa pergunta aqui, já que você falou isso, é minha polêmica, tá, gente? E que eu quero fazer essa pergunta, eu tenho essa curiosidade. Porque assim, eu já entrei em casas de canadenses, mas eu não entrei na quantidade de casas canadenses que você já deve ter entrado. Há realmente uma diferença, tipo assim, proporcionalmente, é difícil julgar culturas, mas os brasileiros realmente são mais limpos que os canadenses? Olha, são, mas é aquela coisa, toda regra tem a exceção. A gente vai achar brasileiro que não se importa tanto com a limpeza do ambiente, nem com a própria. E a mesma coisa com o canadense Mas assim, se a gente for falar proporcionalmente, a gente se importa mais em ter as coisas sempre limpas do que os canadenses. A gente não pode generalizar, né? Mas eu tinha essa curiosidade, assim, de saber... Mas tem. É porque eles são acumuladores, né? Então, assim, já tem casas que eu vou de outras nacionalidades, não só canadense, mas assim, que eu reparo que tem, por exemplo, uma tampa de caneta no chão. São clientes regulares. E eu vou uma semana depois, aquela tampa daquela caneta, se eu não pegar, ela vai continuar lá no chão. E eu vejo que brasileiro não, a gente tem essa coisa do cair, pegou. Entendi. Caiu no chão, pegou. Então, isso vai acumulando, porque eu acho que eles pensam assim, ela vai vir aqui semana que vem. Então, tu conta aí, em uma semana, quanta coisa caiu no chão, quanta meia que tu tirou e jogou num canto e não pegou, caiu e não foi lá e botou. Então, isso dá uma impressão de sujeira muito grande. Então, às vezes, eu entro numa casa, eu olho e digo assim, meu Deus, eu vou passar 6 horas Isso aqui. é mais pra família? Isso é mais pra família grande, 3, 4, 5 filhos? Quando tem criança. Ou também... Quando tem criança. Gente que mora só? Não, eu tenho alguns... O homem ou a mulher que mora só, ele também é acumulador? Ele também é meio assim? Não, eu acho que a questão de acumular é mais do canadense mesmo. De vai acumulando, né? Inclusive a bagunça, é isso que eu tô falando. Acumula e aí vai acumulando muita caixa, vai acumulando muito saco, vai acumulando muito de tudo. E aí quando você vê, parece que tá muito sujo, mas às vezes nem tá tão sujo, tá mais bagunçado do que sujo. Ô Simone, aí você começou lá no supermercado... Começou a fazer ter o seu conhecimento apurado do que era faxina aqui. Começou a ter os seus clientes, um ou outro, que dava para tentar conciliar. Quando foi que você disse realmente, rapaz, esse negócio dá dinheiro, viu? Como você sentiu que... Esse é o norte que eu posso seguir, exatamente. Eu tô segura agora, saiu da idealização e chegou pra prática, e aí você chegou a ter um leque de clientes para sentir a segurança que estava no caminho certo. É porque, assim... Tudo começa, inclusive na teoria. Se eu queria ser bem remunerada com aquilo, eu tinha que fazer bem feito. Se eu faço bem feito, não tem propaganda melhor do que o boca a boca, né? Do que fulano que indicou. E por incrível que pareça, todos os meus clientes foram um indicando o outro. Eu não tive só o primeiro, né? Claro. Primeiro cliente que foi alguém... Pronto, mas até o primeiro foi alguém que me indicou. Mas assim, me indicou às cegas, né? Porque eu nunca tinha limpado. E essa minha primeira cliente foi minha cliente regular por anos, né? Até que por coisas do dia a dia mesmo, da praticidade, não funcionou mais. Mas assim, ela me indicou para outra que hoje eu tenho amigas dela
que são clientes, amigas dela, que são minhas clientes de rotina. Entendeu? Então, assim, a partir do momento que eu vi que pessoas estavam me indicando, eu estava sendo bem remunerada, né? Porque naquela época, quando eu comecei, hoje eu sou melhor remunerada porque eu tenho mais clientes, porque eu cobro mais caro. Mas você já pode dar o seu preço, eu já posso dar não. Eu já posso dizer que eu não tenho espaço para aquela cliente, porque hoje eu não vou trabalhar. E tudo isso chegou assim, fazendo bem feito. Entendi. Eu brinco com meus clientes. Eu saí de uma cliente semana passada que na hora que eu estava indo embora, eu falei assim, olha, se você quiser comer nesse chão aqui agora, você pode jogar o seu prato nesse chão e comer, porque ele tá limpo. E ela ficou rindo. Tu não quer já? Vamos chamar logo Simone. Eu limpo, olha, até os rodapés da casa. Então, assim, vai ficar limpo, a pessoa vai me pagar, vai me indicar. Então, eu vi que dava dinheiro porque eu falei, poxa, é uma coisa que ninguém quer fazer e eu fui vendo os resultados na minha vida. Lógico que a minha fonte de renda não é só isso, só as casas. Eu tenho mercado, tem dinheiro que vem do Brasil, ok. Mas aqui, se a pessoa se esforçar para ser faxineira, porque eu vejo muita pessoa que vai chegando, Simone, eu quero ser faxineira, paga bem, mas... Tá, paga bem, mas paga bem se você fizer bem. E porque assim, você pode física, cobrar, né, 60 a hora e você vai dizer, não, é bem remunerado, porque eu posso cobrar 60 a hora, tá? Mas você vai ter o serviço que vale 60 a hora? Você vai ter o cliente que vai estar disposto a te pagar 60 horas, ao invés de pagar 30 para uma pessoa que vai fazer melhor que você que está cobrando 60? Entendeu? Então, qualquer profissão vai ser bem remunerada, mas você vai ter que oferecer um bom serviço, porque dinheiro fácil não vem... E canadense também não abre assim. O canadense paga, mas quando ele tem um retorno. Exatamente. Né? Então, ele, assim, né? eu recebo tip de cliente, porque vê que o serviço está bem feito. Ou, às vezes, um cliente que pede uma vez, a semana passada foi engraçado, uma cliente falou assim pra mim, abençoada, porque eu limpei uma coisa que ela não tinha pedido. Então, assim... É bem remunerado. Você vai descobrir se vai ser bem remunerado para você. No meu o teu caso, limitador de dinheiro, então, talvez seja a tua agenda, né? Hoje é o limitador. Seu limitador hoje é a agenda. É a minha agenda, porque eu só sou uma, né? Eu não consigo atender todo mundo que eu quero. Hoje, para vocês terem noção, eu já dou clientes para outras pessoas, porque é aquele cliente que eu não posso assumir. Porque às vezes o meu horário, eu até poderia, mas o horário que eu tenho a oferecer para aquele cliente não é o horário que ele pode, né? Então, é muito isso. E assim, a minha rotina ela é muito corrida. Por exemplo, quarta-feira eu trabalhei de 9 da manhã às 10 da noite. Então, você tem que estar disposta a isso. As pessoas não veem isso. Não veem isso. Nada a ver, fora do contexto da gente. Do script. Existe temporada... Existe época que você, por exemplo, tem muito mais trabalho e épocas que você tem menos trabalho? Final de ano, porque as pessoas estão naquela coisa do ano novo, da casa tá limpa para receber, né? Então você nem respira nessa época, né? Não, nem respiro. E também tem a questão da parte física, né? Que assim, tem o bônus de você poder ganhar bem e, como você falou, poder cobrar a hora que você quiser. Eu cobro 20, 30, 40, enfim, proporcional à qualidade do seu serviço. Mas também tem um lado físico, né? Porque é uma atividade, como você falou. Eu comecei a trabalhar essa semana de 9 e parei às 10 da noite. Então, você tem que ter a consciência que você... Assim, seu corpo também é instrumento de trabalho, porque você vai estar ali por mais que tenha... É outro limitador de remuneração. É o quanto você aguenta. Não é todo mundo que vai aguentar estar ali limpando o dia inteiro. E no meu caso, eu limpo o dia inteiro todos os dias. No começo eu não tinha nem folga, né? Hoje eu ainda tenho sábado de folga. Eu vou fazer uma pergunta já sabendo, eu acho, a resposta. Não tá nem... Eu tô fazendo várias perguntas fora do script, porque a gente vai surgir nas ideias que eu tenho muito interessante. Né? Ela falou que não pode dar os nomes dos produtos e tal. Então eu já tô ligando a outra coisa. Eu tô olhando no Google do Brasil. Cara, dá pra mim. Eu tenho inglês pouco, tô querendo me mudar, mas acho que dá pra fazer como aqui, a gente mete uma sacola nas costas e dá mesmo pra fazer isso, tem que ter carro. Porque às vezes tu sai do norte e vai pro sul, a outra é no leste, outra é no oeste. Isso daí também é outra coisa, porque eu lembro que quando eu comecei, porque hoje eu vou fazer faxina de Volvo, mas... Chique, olha, a gente tá vendo de Volvo.
Mas antes eu ia fazer faxina de carrinho de... Eu fui confundida com a mendiga já, por causa desse bendito desse carrinho de feira. Tem noção? Então, assim, andava de ônibus mesmo, com o carrinho cheio de produto. Era o carrinho de um lado e o aspirador do outro, descendo essas ladeiras aqui. Só que, assim, eu esperei... Eu tava com medo do inverno, né? Eu não comecei a questão da faxina no inverno. Quando eu comecei, tava ali primavera. Uhum. Eu acho que no inverno é essencial... Tem que ter carro. Tem o carro para fazer faxina, se você for levar os seus materiais. Porque isso aí foi, inclusive... tá vendo? A gente vai falando e vai lembrando. Você pode trabalhar com material Isso daí foi outra coisa que eu optei por fazer. Porque a minha hora sempre foi acima, o valor dela, do que... Sempre foi o dobro, né? Eu comecei cobrando o dobro do que as pessoas aqui cobravam. Mas por quê? Você tem o teu material. Eu levo o meu material, o aspirador que eu tenho. O aspirador que eu uso nem aqui no Canadá vende. Eu comprei nos Estados Unidos, porque eu queria um aspirador que atendesse a tudo que eu queria. Então, é um aspirador bom que atende a tudo que eu preciso. Então, tudo isso eu fui ali carregando no carrinho, os produtos, tudo. Então, a pessoa pode começar, no início, assim, de ônibus e depois ter o carro. Agora, o carro, eu acredito que vai proporcionar mais um ganho maior, porque você vai do cliente para o outro, pro outro, né? Limitava muito. Eu sabia que, no máximo, eu ia conseguir atender 2 casas em um dia. 2 casas ali de 4 horas. Porque as casas que eu levo são casas sem o carro, muito no grandes, caso. sem o carro. Certo. Hoje, com o carro, eu consigo fazer 3. Porque o deslocamento, muito mais rápido, entre uma casa e outra de carro é muito mais rápido. Que na época que eu fazia faxina de ônibus, eu não era um limitador de, né, quantas casas eu vou atender naquele... Mas o carro realmente é importante. E pode facilitar. E facilita, mas assim, se você quiser, você não precisa. E outra, se você optar por não levar os seus materiais... Você vai estar andando de ônibus normal. Como você, né? Uma pessoa que vive aqui sem carro. Eu falei da parte física, mas eu acho que tem outro ponto interessante, diferente do Brasil. Porque assim, como é que se limpa uma casa no Brasil, né? Balde, água, pano de chão, tipo, totalmente diferente. E assim, os produtos aqui no Canadá, eu vejo, né, que são muito mais práticos. Tudo é um sprayzinho, é tudo muito simples, mais práticos muito prático. E melhores. E como você falou, você tem um aspirador que você comprou nos Estados Unidos que aspira até a alma, enfim, que faz coisas que... Você não acha que fazer faxina no Canadá é mais fácil do que fazer uma faxina no Brasil? Tipo, será que no Brasil você conseguiria limpar 3 casas que você limpa aqui no Canadá em um dia? No mesmo tamanho do Brasil, com os produtos... Fácil. Eu acho que é mais fácil. Eu acho até porque a gente vive preso. Eu acho aqui mais fácil. Ficam fechadas. Não, mas mesmo assim, Simone pega aquela casa... punk, né? Teve uma casa assim, Simone, que você já disse, meu Deus do céu, o que é isso? É a outra pergunta, deixa ela responder da pergunta do... Tá, foi mal, sim, tô muito rápido. Mas, sim, é bem diferente, aqui é mais fácil. Eu não sei, pode ser impressão minha, mas assim, aqui eu nunca vi mofo, por exemplo. Entendi. Eu não vejo muito mofo na parede, não vejo tanta poeira feito tem no Brasil, né? É mais fácil. Aqui realmente é a questão da bagunça. E assim, eu sinto muita falta. Água, né? A gente não joga água no chão. Era isso que eu ia falar. Eu sinto falta. O único momento que eu sinto falta de jogar uma água é no piso do banheiro. Me dá vontade, mas assim, ainda assim, na parte que fica da banheira pra dentro, eu tô lá jogando água nos azulejos, porque isso é a única coisa que torna fácil, assim, é esse fato da gente não poder jogar uma água, né? E aqui não tem tanta poeira, eu não vejo tanto mofo. Exato. Mas fazer faxina no Canadá, você acha que é mais fácil? E pelos produtos também, realmente a qualidade dos produtos aqui é melhor. E por quê? Porque aqui, no Brasil até tem, eu acho, algumas marcas que tem aqui, mas aí o valor no Brasil é um absurdo de um produto que vende aqui. Um produto que a gente compra aqui, que no Brasil seria uma coisa que uma dona de casa, uma pessoa muito rica iria ter para limpar aquilo ali. Os pods, gente. Pra você que não sabe, pods é uns saquinhos assim com sabão para roupa para lavar, que aqui todo mundo compra pods, que é a coisa mais barata do mundo. Um negócio enorme, né? Um negócio enorme, a gente paga o quê? $18. E eu fui pro Brasil recentemente, era quase R$200. Então, assim, a pessoa vai comprar o sabão líquido para lavar roupa, não vai comprar o pó. Eu acho que até os produtos da No Name aqui são melhores do que os produtos do Brasil. Sem falar no preço. Exatamente. Então, aqui é mais fácil. Aqui a gente tem coisas... E não é nem a questão da qualidade, é assim, da diversidade mesmo. Tem produtos aqui que no Brasil eu nunca tinha visto. Produtos de limpeza, assim.
Depois em off, tá, Simone? Eu quero uma listazinha. Aproveitando a oportunidade que ela daqui em off, ela passa a listazinha. O Google. Pois é. Eu vi até no TikTok um vídeo, que foi até da Verônica, que ela fez limpando o forno. Ela até quer esse produto, porque ela fez assim, fez tch, que forno, a pior coisa do mundo é limpar forno, né? Ela tch, e limpou assim, eu digo, nossa. Praticamente é uma propaganda do produto, né? Praticamente é uma que a gente vê na propaganda. televisão, Eu ia né? falar o nome do produto, mas eu não vou falar, porque eu preciso do patrocínio dessa marca. Exatamente, patrocinar aqui o Quem Sabe Paula no Canadá Cast. E só uma fofoca pra Simone, que quem limpa os banheiros daqui de casa é ele, é o look do dia. Então Muito quer dizer bem. que você é a segunda melhor pessoa desse Canadá que Ele, Sou a segunda banheiro. melhor daqui de limpa o Londres. banheiro, ele é com ele. E se eu limpar, ele fala assim, tá vendo? Não ficou bem feito, não sei o quê. Ele... voltando à questão de casa, tem uma pergunta polêmica aqui que eu anotei, que é bem legal, é o seguinte. Qual foi a casa mais suja, mais trash Sem da falar sua nome, se tem vida? alguma experiência assim. Que você meio- abriu a porta e falou assim, cara, Meu eu vou Deus do céu. embora. O que eu Não, tô essa fazendo aqui? experiência foi antes de eu abrir a porta, né? Foi quando a cliente começou a chorar, porque ela não queria que nem eu entrasse na casa dela antes de eu acertar com ela se eu ia limpar ou não. Porque ela disse que se eu entrasse, eu não ia aceitar. Mas ela tem vergonha. Tinha vergonha. Ela sabia, Ela assim, sabia, mas assim, é um caso bem... É um caso diferente, né? Uma pessoa que tem limitações. Então, ela tava sem limpar, por motivos que não sei, ela tava sem limpar a casa dela há meses. Então, assim, não eram 2 semanas, 3 semanas, eram meses, assim, coisa de, sei lá, 4, 6 meses. É igual a matéria que eu vi Ela já uma tava vez. comendo em prato descartável, Meu Deus do céu. porque já não tinha mais. E aí eu conversei com ela, né? E aí foi engraçado, porque foi uma indicação, ela não é brasileira. E aí alguém me indicou pra ela, e aí ela me mandou mensagem, eu até tomei um susto, assim. E aí, quando eu falei, eu posso ir na sua casa? Ela, não, na minha casa não. E aí a gente marcou em um outro lugar, e aí ela foi me explicando, né, o que é que estava acontecendo, mas assim, eu não tinha noção, né, da tragédia que tava. da tragédia. Pra você ter noção, a primeira faxina eu só consegui limpar a cozinha. É praticamente Foram aquele 4 programa TV horas, Acumuladores. foram 4 horas Só só na na cozinha. cozinha. 1 hora foi só na geladeira. Pra tirar, assim, coisa de geladeira e muita coisa, muita coisa. Eu vi uma Tu já reportagem. pensou? Foi Eu vi uma... uma E hoje ela reportagem. é minha cliente regular. Então eu a vou casa hoje toda tá semana. intacta. Não tá intacta porque ela tem aquele probleminha da acumulação, É. né? E é interessante, ó. Essa minha cliente, por exemplo, tu falou de temporada, Arlan. Eu achei que tu ia fazer uma outra pergunta, mas, por exemplo, essa temporada eu tô de férias dessa cliente, porque essa cliente está de férias e ela tá nos Estados Unidos, enfim, e mesmo assim eu tô recebendo. Porque ela não quer, porque ela sabe Ela não que quer perder se teu spot. ela não Teu quer. spot, é. Perder a vaga. Então É. você tá recebendo, Eu tô ela tá recebendo. viajando. Assim, não o valor integral, mas 50%. Pra manter o Caramba. horário. Pra né? manter o horário dela comigo. Porque quando ela voltar, a vaguinha dela tá lá. Mas ela Ó, deve e ter a dica deixado- já, né? Isso é uma dica maravilhosa pra quem tá planejando fazer faxina. Se a cliente for viajar, Você Chega tem que lá, você, lá, é lógico que conversa. você tem que ter seu contrato, né? O seu que acordo tá- com o seu cliente, deixar tudo muito claro. Então, eu sempre deixei muito claro que tudo bem, não quer a faxina, vai viajar, eu também vou viajar, mas a gente precisa ir acertar. schedule já né? certinho. Então, essa cliente é importante. A acumuladora foi a pior experiência que eu tive, mas tá aí, ó. Tá Fixa, lá, viajando e você viajando recebendo. e eu recebendo. Ela falou esse negócio de acumuladora. Agora me diz, se eu tivesse feito um serviço mal feito, tu achas que isso ia Jamais. Sei lá, sem falar Meia mal. que eu ia boca. ser bem Sem falar remunerada mal, eu assim? acho que era impossível fazer um serviço mal feito ali, né, bichinha, da cliente. Não, ô bichinha. E tem outra coisa, Arlan, que é aquela coisa assim, você poderia ter desistido, né, Simone? Você tá entendendo? Olha, Desistido no sentido assim, de eu uma acho que situação... essa palavra não tá nem no meu dicionário. Mas assustou, né? Não, Assustou. me quando você impulsionou. Mas eu tô falando assim, que tem gente que vê um desafio desse, que é um desafio. Assim, Não, sim. olha a vida que você tinha no Brasil, olha como você se comportava. De repente, você estava numa casa, tinha um acumulador de uma pessoa que tem um problema psicológico, e você tinha que limpar. Tem muita gente que olha aquela situação e diz, não,
Isso não é pra mim. Mas é aquela Olha, mas história eu que a já gente ouvi conversou tanto aqui. isso. Todo trabalho aqui é um trabalho decente. Decente não, que é dignificado. Porque aqui você não faz divisão Não, mas do nível, não, mas a eu não casta falo tal. nem do nível. Eu tô falando do desafio de você achar que não ia dar conta. E Simone nem passou pela cabeça dela, como você tá Não. dizendo, e não vou fazer. Porque Não. muita gente, a gente escuta toda hora. A gente Eu escuta toda hora. escuto. Essa semana eu tava limpando e eu comentei o que eu tinha visto. E aí uma pessoa falou assim, nossa, uma brasileira, inclusive. Assim, nossa, não, eu não sei como você aguenta. Eu não ia aguentar. Eu olhei assim e digo, por isso que tu tá aí, eu aqui. Essa é a diferença. Né? Então, assim, você tem que encarar, tudo é como você vai encarar aquilo ali, né? Se você vai, como a Arlan falou, você vai desistir, você vai olhar, não sei o que, você vai dizer, caramba, eu vou deixar isso aqui de um jeito que a pessoa que olhar vai dizer, caramba, não é a mesma coisa. Então, eu vou muito por esse outro lado, assim. A vida é feita de escolhas e eu acho que as escolhas que a gente faz, que mais impactam na nossa vida, não são só as escolhas enormes de, vou pro Canadá, eu vou... Não, são aquelas escolhas, aquelas pequenas decisões diárias que a gente faz. Aquela decisão diária que você entra, abre a porta, poderia ter fechado, ido embora e nunca mais ter E retornado. vai fazer a diferença Ou aquela na vida daquela decisão pessoa. que você entrou, você mudou a vida dela. Não, essa cliente específica, eu Você tenho mudou a vida certeza que eu dela. vi, ela já me disse isso, assim, já me disse chorando. E cara, eu sou a faxineira dela, sabe? E ela, de uma certa forma, também mudou a sua vida, porque eu acho que você começou também até a encarar, até enxergar pessoas que têm esse tipo de problema como dela de forma Outra totalmente maneira. diferente. Exato, Isso. exato. É uma limitação, não é porque ela É é doença. suja. Não é. É uma doença. Não é uma doença psicológica, ela é doente. Simone, você já teve problema com cliente de falar assim, cliente folgado. A gente acertou para fazer isso, mas tem 2 horas, 3 horas, 4 horas, mas não tem como você ficar para arrumar só mais esse negocinho aqui Já, e tal. mas eu digo, tem. Cada horinha a mais é tanto. Eu tive um cliente que me pediu para limpar as janelas. E aí eu falei, tá bom, é $5 cada janela. Não, mas é porque... Que não tava no acordo que $5 vocês cada fizeram e tal. janela. Aí, não, é $5 cada janela. Então, qual o conselho que você daria? Porque nem Olha, todo mundo é tão firme como você, entendeu, não, mas Simone? é porque... Então, de encarar essas situações, da pessoa pedir Um mais, cliente você valer, mais- e você saber Você já- que vai ser um trabalho maior. Tem uma frase que pode responder isso, o acertado não sai caro. Você faz um checklist, já tô dando spoiler Olha aqui. aí, tá vendo? Você vai fazer um checklist com quais são os itens que você tem que limpar. Você tem que limpar isso. Numa casa, não... Você tem 2 opções. Ou você vai fazer um checklist geral e você vai marcar ali, olha, no meu serviço está incluso isso aqui, ó. Eu limpo isso, eu limpo isso, eu limpo isso, eu limpo isso, eu limpo isso. O cliente, ele vai ali, ele vai olhar, ele vai saber o que é que você está indo lá fazer. Então, se ele olhar uma coisa que está suja, ele vai saber que aquilo ali está sujo das duas uma. Ou porque você não limpou direito, se aquilo ali estava na lista do que você se propôs a fazer, ou porque não está estava incluso nela. no serviço. Então, o cliente ele já tem a noção que se ele quiser que você faça aquilo ali, é uma coisa extra. Então, ali você vai dizer o valor do seu serviço para fazer aquilo ali, para fazer o a mais. E aí vai muito de você. Tem gente que realmente vai lá e faz, e tem gente que cobra. E eu sou do tipo que eu cobro. Com certeza. E eu acho que isso vale esse conselho para qualquer prestador de serviço. Agora Qualquer não, prestador de lógico, serviço. tem clientes, É o trabalho. Tem clientes que a gente usa realmente o bom senso. Eu não tive nunca problema com cliente nenhum, mas eu acho que justamente por eu ser firme, você deixar Claro, tudo muito transparente. claro, evita, porque aí evita a situação para os dois lados, não é só Talvez para a mim, é palavra pro que eu tenha cliente. usado seja muito forte, de ser espertinho, querer Entendi. driblar você. Não, sempre tem, mas aí é aquela coisa, você tem que deixar acertado antes, né? Olha, o meu serviço é esse, eu faço isso, eu levo isso, eu preciso daquilo. Qualquer coisa que foge daquilo ali vai ser acertado, né, posteriormente. E isso é uma dica boa. Esteja bem claro entre as partes o que é que vocês querem e como vai ser executado o serviço. Isso. Só mudando um pouquinho aqui do que um pouquinho fora do tópico, mas relacionado à sua vida, você nunca tinha saído do Brasil, né? E aí veio logo uma mudança dessa pro Canadá. Com inglês... Com inglês, enfim, com inglês mais ou menos, que evolui bastante, porque eu acho que seu inglês hoje é fluente. Eu já vi você em diversas situações falando, é totalmente fluente. Você em algum momento sentiu medo dessa mudança? E o medo era o quê? Era da mudança de um desconhecido como um país, ou por não ter o conhecimento completo no inglês,
você disse, meu Deus, eu realmente... De onde é que vinha esse medo? Se é que você teve medo? Eu nunca tive medo, mas eu tinha insegurança. Eu acho diferente, eu acho, Tá. né? Eu tinha uma certa insegurança porque, assim, eu gosto muito de falar. Eu gosto de ser entendida. Então, o meu único medo era não conseguir desenvolver o meu trabalho ou desenvolver relações por não saber me expressar. Entendi. Então, esse era a única insegurança que eu tinha, né, em relação a toda a mudança. Porque eu sabia que se eu conseguisse falar, se eu conseguisse me fazer entender, porque é bem diferente você falar e você ser entendido, né? Então, se eu conseguisse me fazer entender, eu ia conseguir o que viesse, e assim foi, e assim é. E pela tua experiência de uma pessoa que saiu do básico para o fluente no Canadá, e a gente vê aqui, na prática, tem pessoas que chegam aqui no básico e permanecem no básico. Poucas situações eu vi como a sua, Simone, das pessoas realmente quererem, assim, aprender inglês trabalhando, mesmo numa atividade que você não fale tanto, né, como é o caso da limpeza. O que você vê de erro dos brasileiros que chegam com inglês que não é tão bom e não evoluem, e não conseguem melhorar? É não falar, é ter vergonha, é ter medo. É dizer assim, tá errado isso aqui. Quantas e quantas vezes eu tô conversando com um canadense e eu falo errado, e eu percebo que eu falei errado, e eu paro a conversa e digo, peraí, é assim ou assim? Aí, não, peraí, deixa eu falar de novo, assim. E eu repito até eu falar certo. E aí, às vezes, eu vou errar. Entendi. É aquela mesma palavra, mas eu já sei como ela é. Então, o medo é o que vai travar o desenvolvimento do seu segundo, terceiro, quarto, sei lá, do seu idioma, da língua que você quer aprender. Talvez Cara, eu já puxando tô esse pensando gancho. nesse corte aqui, que tem que esse corte aqui pro Do medo. Instagram, do medo, porque é a palavra mais repetida quando você fala em Canadá, Plano Canadá. É Medo a que palavra trava, medo. mas o medo que incentiva também. Só que o medo, assim, você tem que saber utilizar o medo, Arlan. Você tem que saber controlar esse medo, porque senão você não sai do lugar. Então, o que é que as pessoas fazem? Eu tenho medo. E só fala nisso. É como você disse. No Só meu fala caso nisso, ainda é medo, diferente, medo, porque medo. eu nem uso, eu nem sei descrever, assim, medo. Tipo, o que é medo? É. Eu realmente me identifico mais com a palavra insegurança. É quando eu não tô segura de fazer aquela coisa. Mas medo de dizer assim, não vou fazer porque eu tô com medo. Ah, não, nunca. E Comigo eu aproveitando vou, esse faço... gancho aí, ainda teve essa, de ela que veio com o work permit. É. Ela que veio com essa responsabilidade nas costas de manter a casa. De falar, eu tenho que trabalhar. Então, olha a pressão. Olha a pressão. Não Mulher, tem não, Não, e eu inglês. mulher, não fiquei tem parada. inglês. E como eu falei lá no começo do podcast aqui, no começo eu travei, porque eu sabia tudo muito na teoria, mas eu não sabia na prática. E eu cheguei e começou toda essa loucura. Então, ainda assim, eu cheguei aqui em dezembro de 2019, mas eu só comecei a trabalhar em maio. Entendi. Eu fiquei Eu lembro, 5 Simone. meses parada, porque eu tava com essa insegurança de saber. Primeiro que eu tava esperando chegar os materiais, né? Chegar tudo direitinho. Eu tava aprendendo lá no supermercado como é que fazia, mas assim, o intervalo de quando cheguei aqui, do meu primeiro cliente de faxina foi de 5 meses. Foi um período em que eu tava lidando com as minhas inseguranças. E aí, o momento que chegou assim, não, agora eu vou começar, agora eu vou... É porque eu disse assim, Simone, mês que vem o dólar acaba, o dinheiro acaba. Então, Não assim, tem de onde puxar mais no ou Brasil, tu então. começa, ou a gente vai voltar pro Brasil. Então, foi ali que tudo deslanchou. E para as pessoas saberem, quem tá em casa, tá? Quando você vem em família, um casal, tipo eu e Arlan, por exemplo. Se Arlan fosse estudante internacional, ele só poderia trabalhar part-time. E eu, detentora do work permit, poderia trabalhar quantas horas eu quisesse. Que foi o caso de Simone. Simone veio com visto de trabalho, né? E isso, como eu falei, você encarou esse desafio de ter essa responsabilidade, que muitas mulheres têm essa situação. Pô, meu marido fala inglês melhor, ele vai estar pronto pro college, para a universidade. Será que eu dou conta vindo com work permit? Então, eu acho que você é um exemplo de que sim, né? Que você pode vir com work permit, que você vai conseguir dar conta. Tem até outro exemplo aqui dentro do podcast, que foi o Guto, né? E a Daisy, que a Daisy também veio com work permit. E uma série de milhares de histórias incríveis de mulheres que vêm com work permit e dão conta do recado. Então, vamos cortar essa palavrinha medo aí do dicionário, né? Façam igual a mim, cortem, substituam por insegurança. E aprendam a trabalhar isso. Eu acho que se você utilizar o medo como, nossa, eu tenho que ter cuidado, tenho que planejar bem, ok.
Mas se o medo for utilizado como trava, você Tem não que ter sai do lugar. e tem que ter muita força de vontade. Tem dia que a ostra faz pérola e tem dia que a ostra só come areia. Caramba, então tem que... Poxa. Você tem dia que eu trabalho... Tem aquele dia que eu digo assim, não, hoje eu só quero trabalhar 4 horas. Hoje tem dia que eu acordo, não, hoje eu vou limpar 3 casas. E já teve dia de eu começar a trabalhar 8 da manhã e parar 11 da noite. Aí tu imagina quanto dinheiro eu fiz naquele dia. Mas me diga uma coisa, Quanto eu me desgastei naquele dia. puxando isso aí que você falou, essa de, tudo bem, tô cansada, hoje eu não tô bem, vou fazer só uma. Tudo bem, fisicamente é desgastante, mas você já pode dizer, olha, nada a ver, a conversa, eu já tô entrando. Mas você já pode dizer que você hoje já pode falar, eu hoje vou fazer, hoje eu não vou fazer, porque eu quero ficar em casa, eu já dou esse direito a mim. Eu já tô numa qual é a palavra que a gente usou no início que vou estabilidade aqui. Não, hoje eu já posso, falar isso. Lógico que vai fazer falta no Mais final do uma mês. pergunta que não estava no script. Vai fazer falta aquela faxina, aquele dinheiro que eu deixei pra trás, aquela casa que eu deixei pra trás, vai fazer. Mas hoje eu já tô numa posição que eu posso balancear o físico, porque eu sei, porque quando você não é conhecido, ou quando você não é bom no que você faz, se você não for naquela semana, você pode perder aquele cliente, porque ele vai achar outra pessoa para fazer o serviço que você não fez. Uhum. Mas, no meu caso, tem dias que eu tô cansada, tem dias que eu não posso porque aconteceu uma coisa com meu filho, tem dia que eu tô doente, tem dia que eu tô com a dor no pulso. Mas antes eu não tinha a opção de, hoje não vai dar. Você estava construindo o seu nome, estava construindo sua reputação. Então, né? assim, eu já fui fazer faxina doente, já fui fazer faxina em chuva, porque eu não tinha outra opção. Hoje eu já tenho essa opção, assim, quando acontece um imprevisto ou quando simplesmente naquele dia eu vejo que não vai ser legal, porque tem isso também. Às vezes você não tá legal naquele dia, então o serviço que eu vou fazer também não vai ser legal. Então, às vezes eu prefiro perder do que eu tá lá e não tá ali, não tá fazendo com pressa, tá fazendo de qualquer jeito, que é outra coisa que eu não gosto. Porque tem casas que realmente eu vou ali, o meu acerto é de ficar 4 horas e quando eu vejo eu já tô há 4 horas e meia, eu já tô passando 45 minutos, porque eu vou fazendo, vou limpando, porque é o dia que eu tô inspirada, porque eu paro e eu limpo e aí eu passo e aí pronto, isso aí eu não cobro, porque eu tô ali e tô fazendo aquilo ali. Então, quando tu for falar com ela, pergunta se ela tá inspirada nesse dia pra ver aqui em casa. A gente chama ela no dia que ela tá inspirada. Mas o que eu acho que pode tirar como exemplo para as pessoas nisso é o seguinte, é aquela coisa de estudar, de fazer atividade física, que também vale pro trabalho. Porque eu perdi definitivamente uns quilos que eu não faço ideia onde eles estão. Tô na casa de algum cliente. Sumiram e ficaram e não voltaram mais. Que é a questão do volume. O volume é que importa. Nem todo mundo, nem todos os dias você vai conseguir dar 110%. Nem todos os dias. Mas se você tiver uma média... constância. Mas se você tiver a constância de estar ali dando sua cara, tentando o seu melhor todos os dias, vai ter um dia que eu vou fazer 105, 101, 110. Mas a sua média, seu trabalho vai ser bem feito, seu estudo vai ser bem feito, sua vida, sua atividade física vai ser bem feita. E no volume, no final das contas, você está fazendo um trabalho e você vai ter um retorno daquilo. Não, então, as pessoas têm que pensar no volume. É começar. Para fazer faxina no Canadá, vai dar dinheiro? Vai dar dinheiro. Agora, você vai ter que fazer esse dinheiro. Porque o dinheiro... eu sou faxineira, eu vou ganhar dinheiro. Não. Como que você vai ganhar dinheiro fazendo faxina? Você vai ter que ser bom. E não é da noite pro dia, né? 3 anos depois, ela hoje pode falar, eu vou dar o privilégio a mim mesma de ficar em casa. Não, mas isso daí aconteceu, essa coisa do privilégio, ano passado, de 1 ano e meio pra cá. Uhum. No começo eu não tinha muito Mas não tinha nada. É isso que eu tô dizendo. Às vezes as pessoas vêm pra cá achando que com 6 meses a vida dela tá feita. Não, entendeu? Demorou mais de 1 ano até eu Principalmente conseguir. com relação à residência permanente, né? Que esse é um ponto que mexe com qualquer brasileiro que vem pra cá. Teve gente aqui que com 2 meses começou a estressar. Rapaz, você pisou há 2 meses no Canadá, tu já tá pensando em residência permanente? A gente já teve cliente, inclusive. Não, assim, é que assim, você nem chegou, nem adaptou, nem melhorou o inglês, nem... O tempo é importante. O tempo é importante. Não, o tempo você tem que fazer bem feito. Para você ser requisitado, para você ser bom, você tem que fazer um serviço bem feito, porque você vai ser bem remunerado, mas ninguém gosta de rasgar dinheiro, né? Com certeza. Tem faxineira, tem um monte.
né, aqui. Você vai achar vários, mas assim, eu sou muito crítica. Eu sou uma pessoa crítica com limpeza. Eu tenho que agradecer isso muito ao meu pai, assim, parece tu que é o que a Paula falou, né, lava o banheiro como ninguém, na minha casa é o meu pai. Então, eu sou muito crítica, então isso vai para o que eu faço, que é para faxina. Eu tô com medo de estar parecendo aqui que eu sou... Não é, mas é porque com realmente... certeza, você tem que valorizar o trabalho que você faz. Né? E eu não tô valorizando porque é meu, entendeu? É porque eu realmente sei que eu aprendi a fazer. E a prática, né? Eu limpo muita casa. Se eu parar, porque é como falou, né? Assim, já sou conhecida. Tá, as pessoas já sabem, né? Eu limpo, tem gente que me olha, Simone e tal. Mas por quê? Porque eu fiz meu nome. Uhum. Fiz o meu serviço, fiz o que tinha que ser feito, não fiquei esperando, não fiquei, mas isso, botando milhões, para cada solução você acha um problema. Life is suffering, não tem vida fácil, gente. Se você Já começar a pensar em Já dizia Binho. Já dizia Binho, life is suffering. E como você vê as diferenças culturais, eu diria, entre brasileiro e canadense, assim, no seu trabalho, no seu dia a dia? Pontos positivos e negativos. Que nenhuma cultura é perfeita. Eu já percebi que coisas que a gente dá valor limpo, nem sempre é o que o canadense quer que esteja limpo. Mas isso aí talvez seja... Aí ela vai ligar agora. Talvez essa diferença entre brasileiro e canadense, tanto no seu trabalho como faxineira, Simone, mas também no próprio supermercado. Que aí talvez você esteja lidando com um público bem maior do que no seu dia a dia. É porque são apesar de ser faxineira nos dois empregos, mas são coisas diferentes. Porque ali no supermercado, eu tô para limpar a parte de trás, né, do supermercado, que é aquela parte que o cliente não tem acesso. Uhum. Então, ali sim é uma parte que é mais parecido com a limpeza de casa. E tem aquela questão da limpeza do supermercado que você... vê o cliente, que é aquela hora que o cliente derrubou, cliente derrubou tal coisa no chão, no corredor tal. Nessa parte do emprego, a única coisa diferente do cultural que eu percebo é que o canadense é muito mais preocupado, assim, por exemplo, se ele derrubou uma coisa, às vezes o próprio cliente, ele, não, eu vou limpar, eu vou não sei o que, eu vejo que muitas vezes, assim, um brasileiro, eu via pelo menos no supermercado no Brasil, que derruba uma coisa, fica lá e pronto, o funcionário vai ali limpar e pronto. Mas talvez o supermercado não se reflita dentro de casa. Poxa, eu quebrei um negócio, eu quero que organize aqui porque tá todo mundo vendo tal, mas em casa eu sou relaxado. Não, e era isso que eu ia dizer, são diferentes. No supermercado eu noto que a pessoa, ela é mais preocupada, que ela vai, eu vou ali ajudar e tal. E na casa eu já sinto que não, já amanhã é mais aquela coisa, amanhã eu faço, vai acumulando, né? Uhum. E de preocupações. Então, como você falou de preocupação, o que é que o brasileiro se preocupa mais? Eu vejo e o que a gente se preocupa muito em, por exemplo, tem cliente que gosta, específico aqui, eu noto, é geral, eles gostam muito da cozinha limpa. Eles não se preocupam tanto com o banheiro, por exemplo. Mas com a cozinha, assim, eu vejo que até dentro da pia tá limpo, eles querem limpo. A arrumação, eles não se importam tanto se as coisas estão no lugar. Uhum. Né? Você pode entrar e vai ter uma pilha de roupa num sofá. Mas aquelas roupas ali, eles não estão nem aí. Mas se o chão, eles estiverem andando descalço, porque aqui deixa o sapato na porta. Uhum. Então, o chão eles querem muito limpo. Uhum. Eles querem andar descalço, não querem sentir sujeira. Mas não estão nem aí se o banheiro, né, já não tá tão limpo assim. Ou tá... A diferença é muito sutil, assim. Mas você só percebe... Dia a dia. No dia a dia. Às vezes, e eu acho que isso varia até de cliente para cliente. Por isso que é importante aquela questão de você saber o que é que aquele cliente quer. Porque às vezes você realmente é bom no que você faz, você é bom, mas não é aquilo que o cliente quer. Você gastou 2 horas lavando o banheiro tá impecável, mas o que fez aquele cliente te chamar foi porque ele olhou para... o topo daquele armário na cozinha que tá imundo. E aí ele vai chegar, você se matou limpando o banheiro, mas você não viu aquela mancha que tá ali, ele vai chegar, não fez bom. Tá bem feito. Então, por isso que é importante você deixar claro o que é que você limpou, o que é que você vai limpar, o que é que você não vai fazer. Pra ele também depois te cobrar, assim... do que você falou que ia fazer, né? Uhum. Então, já tô vendo aqui que eu acho que Caramba, eu vou deixar. Arlan, eu acho que a gente vai ter que refazer. Não, eu já comecei a pensar, tu acredita? Simone falando, eu já comecei assim, caramba... Eu vou deixar a construção e vou virar concorrente, porque
Essa semana a cozinha tá perfeita eu Tá fazendo, perfeito, tá? Ele tá fazendo um bom serviço. Um bom serviço. Quem sabe, né? No futuro, Quem sabe? né? O dono de casa aqui. Ou até Meu uma carro. empresa sócio, né? Sócio aí, negócios. Nunca se sabe, né, gente? Ô, Simone, e como é que você se enxerga no futuro? Eu me enxergo rica. Não, tô brincadeira. Adorei! Adoro! Então Acho pronto, que ela eu quero falou ser tudo, sócio, né? acabou. Não, vamos ser sócios lá. O Vamos, que vamos que ser tiver que sócios. fazer pra chegar lá? Se for pra chegar lá fazendo faxina, eu vou chegar Com lá fazendo certeza. faxina. Não tem problema nenhum com isso. É como a Alan falou, assim, qualquer trabalho, a É dignidade. Eu vejo muita gente também, até com o meu trabalho, Simone, como consultora educacional, e por ter sido, nossa, ela é formada em Direito e tal, porque minha mãe hoje, falando com minha mãe hoje no telefone, minha filha, volte a estudar. Estude, faça um mestre, estude 2 anos e vá advogar, porque você não quer. Eu digo, porque eu não quero. Porque como consultora eu trabalho, eu tenho minha renda, enfim, eu faço o meu dinheiro. Eu não preciso ter o título de ser advogada para eu ganhar o dinheiro. Por que É esse bem peso? Porque as pessoas cobram tanto isso da gente. Isso, Um me título. falam, eu escuto muito isso, e escutei muito isso, inclusive no Brasil, de familiares, de dizer assim, Eita, Paula, a gente nossa, esqueceu essa pergunta. vai... Qual foi a reação dos familiares Não, mas quando eu ela disse foi tudo preocupe tranquilo? não que eu vou falar agora. Nossa. Eu ouvi de pessoas dizendo, nossa, mas vai ser faxineira. Ou teve uma que disse assim, minha mãe, não se preocupe não, minha filha, é só no começo. É só no começo. É só no começo, depois você vai arranjar uma coisa melhor. Tá Acha bom. retada aquele memezinho. Faxineira lá fora, chega no Brasil, sai no shopping com os braços cheios de sacola de Gucci, compra. só as marcas. E aí outra coisa, é a mesma coisa de Arlan. Muitas vezes quando falam pra ele, nossa, sai da construção, faz isso. Ou Simone, sai da faxina e faz isso. Quanto é que eu vou receber? Porque Não, só vai mas valer a pena. É como eu falo. Só vai valer a pena hoje eu largar o que eu faço. Foi pra ganhar Se mais. for pra ganhar mais. Vamos ser práticos, vamos ser realistas. Porque só Porque pra você ganhar... tá fazendo uma coisa que tá lhe trazendo felicidade. Vamos supor, X, que sua hora seja $50 a hora, um exemplo. Pô, minha hora é $50. Eu vou sair pro escritório, tudo bem, 9 às 5, tal, pra ganhar 25. Você não Eu vai, já sou Simone. acostumada com aquele padrão de vida Exato, ganhando 50 horas. Exato, é. Você não vai 25. E tem certas pessoas que preferem ganhar menos e tá num lugar cheirosinho com aquela tranquilidade. Isso. Tem gente que prefere, eu vou arregaçar aqui a manga e quero, porque eu quero esse padrão e quero dinheiro. E eu falo outra coisa também. Dinheiro não tem como, meu filho. Quando você vai comprar, pode ser advogado, médico, dentista, tal. O De dinheiro é o pedreiro, mesmo valor. o dinheiro é o mesmo. É o Eu mesmo. brinquei, né? Quando tu falou assim, como você que se vê no futuro, você me vejo rica. Mas é isso mesmo, eu não tô brincando, não, é isso mesmo. Mas assim, se eu tiver que fazer, enquanto eu tiver saúde, né? Se ser faxineira me paga bem. Claro. Eu tenho saúde, né? Ainda. Tenho umas dorzinhas que eu não tinha, né? Há 3 anos. Mas isso aí, Tudo estamos tem lidando. um custo, né? Nada né? vem de graça, né? Pois é, mas assim, eu me vejo trabalhando como faxineira até o dia que eu quiser ser faxineira. Exatamente. No dia que eu disser assim, não, tô cansada, não quero mais, eu vou voltar para um trabalho que, né, me pague menos e eu Ou mais em trabalhe outra mais coisa, tranquilo. ou mais em Menos outra provavelmente não vai ser, né? Mas enquanto eu tiver com saúde, enquanto ser faxineira estiver me pagando bem, eu me vejo no futuro sendo faxineira e podendo escolher que essa semana eu não vou trabalhar porque essa semana eu vou tirar de folga, ou então essa semana eu quero passar em Toronto, ou essa semana eu quero fazer tal coisa, e é uma profissão que me dá essa liberdade, porque... Paula, amanhã eu não quero limpar a cozinha não também. Porque Amanhã eu vou descer. me dá liberdade porque eu tô ali trabalhando para mim mesma. Eu penso, às vezes, em trabalhar só com isso, mas é porque o supermercado ele me dá uma certa estabilidade, né? E como mãe também, né? dá A uma- gente tem que tomar decisão, né, Simone? Quando a gente é responsável por As- outro ser... Pois é, às vezes eu sinto escolhas. vontade, quando eu penso só no retorno financeiro, eu sinto vontade, De assim, de abandonar e fazer largar essa e fazer carreira. só faxina. Só que aí eu venho pensando, o meu corpo, eu não sei se vai aguentar, né? Porque não é qualquer pessoa que aguenta forrar 15 camas em um dia, que aguenta lavar 6 banheiros em um dia. Então, E vai ter o dia que você vai dizer, poxa, eu quero estar com o meu pequeno, né? Então, assim, eu me vejo no futuro trabalhando como faxineira, e se não for como faxineira, vai ser com outra coisa que vai pagar minhas contas e que vai me deixar feliz. Adorei. Nossa, esse vai ser um dos melhores, viu, Arlan? E aí, uma pergunta que eu sempre faço essa pergunta, todo mundo que vem aqui. Não, ela vai terminar, mas antes disso eu vou fazer uma que a gente também faz para a maioria das pessoas que são matutos como a gente do Nordeste. Agora é só curiosidade mesmo. Você, a gente sabe, ela é lá do Recife.
torcedora do Náutico. Não. Como é que foi pra você Cancela aguentar? o podcast agora. Como foi pra você aguentar esse frio da gente aqui, hein? Sair do Recife, aquele calorzão, e veio pra cá e... Se bem que esse inverno nosso tá atípico, né? Tu lavando teus banheiros, tu deveria saber que o corpo fica quente. Você não é, como faxineira, você não sente nem o frio, mas fora disso, A sua adaptação, da profissão, foi bem difícil, assim, no começo. Mas é aquela coisa, você tem que se usar as coisas certas. Até a roupa você tem que escolher certo. Foi uma adaptação suave pra mim, assim, de temperatura. Eu não lembro você reclamando. Eu acho que eu reclamo mais do que tu, assim. De frio, né? Não é? Mas eu falo assim, você é muito de boa, assim. Eu acho que como a minha profissão, o meu corpo tá sempre muito ativo, né? Eu não sinto tanto... Eu sinto muito frio, mas não sinto com tanta frequência feito as outras pessoas sentem. E como a gente tá aqui no Canadá, quando você começa a encarar o inverno aqui, cara... Vai ter todo ano. Que é o que tem. Vai ter todo ano. Exato. Então você tem que seguir com sua vida, aproveitar sua vida e encontrar caminhos de você ser feliz em qualquer. E pensar que no inverno as casas ficam mais sujas, entendeu? Então no inverno você vai trabalhar mais, você vai ganhar mais dinheiro. Olha aí, irmã. Outra dica. Outra dica. Essas árvores de Natal são uma bênção. As árvores de Natal naturais que soltam. A pessoa respirou perto, cai 5 galhos. Muitos, né? Aí mais hora de faxina. Aí é mais tempo limpando. É mais tempo... Então, assim, né? Que mulher inteligente, ela... Olha, casa com bicho é sempre uma boa opção. Sempre vai estar suja. Sempre vai ter pelo, entendeu? Casa com criança. Casa com bicho, com criança, final de ano. Tudo isso aí vai dando mais dinheiro. É mais sujeira, é mais dinheiro. Nossa, incrível, incrível. E Simone, pra gente finalizar, esse papo foi muito gostoso. Acho que todo mundo vai amar. Eu acho que eu não falei certeza. Nem 5%. Não é do que a gente teria pra falar. A gente marca outro. Parte 2. Parte 2. Qual o conselho... Assim, se fosse pensar em tanta coisa, a gente falou em várias coisas aqui hoje, né? Mas qual o conselho que você daria para alguém que está planejando? Fala assim, cara, eu vejo a Simone, eu estou me inspirando a Simone. Qual conselho você daria para essa pessoa que está chegando no Canadá, quer empreender, quer trabalhar como faxineira como você? Olha, é ter força de vontade mesmo. É força de vontade porque vai aparecer muita coisa para você parar. Vai aparecer um cliente chato, vai aparecer... Um dia que não tá tão favorável, mas, cara, liga o automático. Só vai, tenha força de vontade e vai atrás, não fica esperando, porque, assim, eu acho que força de vontade engloba até isso, é a questão de você ir atrás. Vai atrás, cara. É vir pro Canadá que tu quer, vai atrás e faz o que tiver que fazer para chegar lá. Não importa o resto, não importa o que dizem. É o que você quer. Eu às vezes sou taxada, assim, um pouco de ser essa, acho que egoísta ou... E honesta, acho que transparente. Eu acho que você é transparente, Simone. Porque não é que eu ache que eu sou... apesar de ser a melhor, mas não é que eu ache por achar, é porque eu acredito realmente nisso. Isso tá dentro de mim. Como tu falou, eu vejo nos olhos essa garra. Mas é porque é o que tem dentro de mim. E eu sou o que eu sou, e eu tenho o que eu tenho. E eu coleciono amigos, coleciono inimigos também. E é por isso, é porque eu sou o que eu sou. Eu tenho força de vontade em tudo. Se é pra ser amiga, eu vou atrás, eu vou brigar, eu vou ter força de vontade, eu vou estar ali 100%. Se é pra ser faxineira, eu vou estar ali, eu vou estar 100%. Qualquer coisa que você vai. Se é para o Plano Canadá... É o Plano Canadá que tu quer, esteja ali 100%. Força de vontade, pra mim, eu acho que é o que... Pra tudo, pra emprego, pra Canadá, pra qualquer coisa. Relacionamento, tudo. E só aproveitando o gancho, você falou das pessoas, né, dar ouvidos, que muita gente, o que impede também a realização de um sonho é dar ouvidos a todo mundo. Eu queria ter um ouvido e 2 bocas, porque eu acho que eu ia conseguir falar mais e ouvir menos. Eu sempre falo pra todo mundo, quando chega pra mim e fala assim, nossa, Paulo, eu escutei isso e tal pessoa, e machucou. Eu acho que o conselho que eu dou pra essas pessoas é porque eu falo, essa pessoa realmente conhece, essa pessoa realmente quer o bem. Porque, honestamente, as pessoas que eu me preocupo de dar ouvidos à opinião seriam as pessoas que me amam. Por exemplo, se meu marido fala alguma coisa, cara, eu vou prestar atenção no que ele tá falando, porque ele me ama, ele me quer o bem. Meus filhos, por exemplo. Mas se uma pessoa, tipo, aleatória, que fala, você é louca porque você vai pro Canadá. Essa pessoa não me conhece, essa pessoa tem medo, essa pessoa... Então... Até filtre as pessoas que você tá realmente escutando.
Né? E tem isso, porque eu acho que as pessoas... Tem gente que eu acho que pode olhar, assim, o jeito que eu falo de faxina e olhar assim, não, mas não é possível. Porque, assim, eu sou uma pessoa que sai muito, realmente, que sai muito, que me divirto muito, que viajo muito, que gosta de coisa boa. E pensa assim, não, você é faxineira por causa disso. Mas, cara, não é isso. Não é só isso. Não é entendeu? só. É a forma que eu vejo, é a forma que eu encaro, que eu lido com isso. Com a faxina, com o trabalho, com tudo. Mas aí a gente ia entrar em outro mérito, outra questão. Eu não Quem consigo... são as pessoas que estão falando isso? Não Tu, vou, Arlan, não vou não falar vai- tu- nacionalidade, vou porque aí falar. vão criticar a gente. Mas o canadense, ele não fala. Não, isso foi tu. Não lembra não que tu me falasse assim, ó, pô, para Porque de ser o faxineira. canadense, e a gente aprendeu isso aqui, e já falamos 3, 4 vezes hoje, eles respeitam qualquer profissional aqui, Qualquer atividade. entendeu? É. Então não vamos entrar, eu não vou falar, Não. porque a gente vai ser criticado por isso. Então é melhor nem falar. Mas o canadense, ele respeita muito a gente. Respeita. Não respeito. E eu Do vejo muita porteiro gente assim que ao me CEO vê, da aí empresa, diz assim, você é não, mas não é respeitado. possível. Não é possível que a pessoa é faxineira, trabalha limpando o chão e vive assim, e tá sempre feliz. Nós e sabemos quem é viaja, realmente que Não, fez e- esse comentário. Só pra finalizar, o que mais me chocou, uma história que ele compartilhou comigo, foi um dia que ele precisou ir pro banco depositar um cheque do trabalho. E ele estava assim, não estava sujo não, Simone. Ele estava podre. Tava um porco. Ele estava assim, um porco. A Ele calça estava rasgada. Eu calça lembro, rasgada, eu cheio acho, de desse barro. dia. E ele chegou em casa assim, nossa, eu fui pro banco, o que aconteceu? Ele, eu nunca fui tão bem tratado na minha vida. Nem no Brasil eu fui bem tratado como eu fui nesse dia aqui. E assim, Yarlan era uma pessoa que andava no Brasil de terno Terno. todo dia, terno Calvin Klein, perfume francês, nananã. E ele estava, o dia que ele estava mais sujo, mais podre, mais, que eu digo, Tá nem bom, tira a Paula. roupa, tira a bota lá fora. Foi o dia que ele foi mais bem tratado no banco. E aquilo pra mim foi o espelho de Eu como sinto o canadense isso às respeita e trata. Às vezes eu tô limpando o supermercado e aí tem um cliente que tá com um carrinho bem em cima de um lugar que tá sujo, que eu quero varrer, e aí às vezes que aqui a gente fala muito sorry, né? E aí assim, sorry. Não. É tipo assim, não, você tá fazendo seu trabalho. Eles respeitam realmente Exato. muito. Assim, não, você tá fazendo seu trabalho, pode então. Isso é incrível. Então é isso, a vida não é fácil fazer faxina, não é fácil ser faxineiro, mas se você fizer bem feito, se você tiver prazer no que você faz, você vai pensar nos frutos que você vai colher daquilo, que no meu caso são as coisas que eu gosto de fazer, que são as coisas que eu faço, que o meu trabalho me proporciona, a liberdade do meu trabalho, né? E Dinheiro é liberdade. O que Dinheiro é você faz liberdade. pelo seu filho também. Você poder proporcionar ao seu filho, né, do fruto do seu trabalho. Eu acho que também não tem preço, né, Arlan? Isso. Então foi maravilhoso. Eu queria agradecer Tá aqui. saindo aí mais um filhinho, né? Da Simone, esse podcast aí, mais um, é o 5º já. É o 5º Estamos episódio. crescendo. Estamos crescendo. É o 5º, estamos agradecendo aqui mais uma vez, Simone. E pra você, deu R$250. pra você que quer tirar dúvida, Ops, quer dólares. Então, para você que quer tirar sua dúvida, agendar a sua consultoria, o link, a Paula quem disse, porque realmente... Paula no Canadá, por favor, corra lá no Instagram, Paula no Canadá. Pra quem quer tirar dúvidas com você, Simone, pode deixar aqui no comentário do vídeo qualquer pergunta que você tenha, Simone. E o Instagram, Simone. Simone Martins DS. Simone Martins DS, para tirar dúvidas a respeito, enfim, da vida de Simone, do trabalho, qualquer informação que você queira. Foi um prazer enorme, gente. Agende sua consultoria educacional quando você quiser. Coloque dúvidas aqui nos comentários. E até a próxima, né, Arlan? Tchau, tchau. Tchau, tchau.